Senhores pais, hoje eu vou ensinar para vocês 3 técnicas para acabar com a autoestima do seu filho. Mestre, mas eu não quero acabar com a autoestima do meu filho. Mas existem 3 atitudes que talvez você esteja fazendo que com certeza coloca a autoestima do seu filho lá embaixo. Então fica comigo, presta atenção e corrija caso você esteja fazendo alguma dessas. Então já deixa aqui o seu like e vamos embora. Senhores pais, é claro que ninguém quer um filho com baixa autoestima, um filho com medo, com receio, um filho com timidez, um filho que não se sente capaz de realizar as coisas. Enfim, você quer um filho feliz, você quer um filho líder, você quer um filho campeão. Então, primeira coisa que eu te faço é um convite de você se inscrever nesse canal, porque nesse canal tem vários vídeos que vão ajudar o seu filho a ser realmente uma criança campeã na vida, tudo bem? Eu vou falar agora sobre 3 atitudes que qualquer pessoa fizer com o seu filho vai ser ruim para ele, mas se alguma dessas atitudes partir dos pais, o resultado é devastador. Então fica comigo e vamos para a primeira atitude. Primeira atitude que você jamais deve fazer com seu filho, essa é a mais básica de todas, que é criticar. Tem 2 tipos de crítica: a crítica sobre aquilo que ele fez, que muitas vezes você não gostou e você vai e começa a criticar. Tem pais que dizem muitas vezes assim: "Ah, você arrumou a cama que nem seu nariz". Gente, a criança arrumou a cama. Você deve falar para ele: "Nossa, ficou muito bom. Será que você consegue deixar ainda melhor? Eu vou te ajudar, ó, puxa aqui, puxa ali, ó, assim fica mais bacana. Show? Parabéns". Ele teve a atitude, ele quis te mostrar. Então, sempre procure pontos positivos. Segundo tipo de crítica, que esse, na minha visão, é ainda pior, que é aquela crítica costumeira, aquela crítica que já se tornou um hábito. Um exemplo que eu vou te dar. Você chega para o seu filho e fala: "Ei, gordinho, ah, mas também só come. Ô, preguiçoso, também não faz nada, né? Olha como é desengonçado". Talvez algumas vezes você tenha utilizado esse tipo de atitude de criticar, apontar defeitos como se fosse uma brincadeirinha. Esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira não traz resultado nenhum. Ao contrário, traz sim, mas resultados negativos que eu tenho certeza que você não quer para o seu filho. Então, ao invés de ficar apontando ou brincando ou cutucando, faça o seguinte: senta com seu filho, conversa com seu filho, mostre o caminho, mostre onde ele pode melhorar, diga que ele é capaz, que ele vai conseguir, dê suporte e corrija. Se é algo que está te incomodando e está prejudicando o seu filho, procure uma solução, não fique simplesmente criticando. Não é apontando esses tipos de defeito que ele vai mudar. Ele vai ser uma criança com baixa autoestima, porque ele fala: "Poxa vida, meu pai me chama de gordinho, meu pai me chama de desengolçado, me chama de preguiçoso", e tudo que você fala, ele simplesmente acredita. Então, não é falando que ele é essas coisas que ele vai falar: "Ah, então agora eu preciso mudar". Ele não sabe o caminho para mudar. Você é o caminho da mudança. Você que precisa mostrar aonde ele precisa melhorar. Então, ao invés de falar: "Nossa, como você é gordinho", você tem que ir lá e corrigir a alimentação, mostrar o quão importante é que ele se alimente, mas não falar isso. Não ficar apontando defeitos como se isso fosse motivar. Ao contrário, se desmotiva demais, criando inclusive até certos bloqueios que não só agora, mas lá no futuro também vai ficar martelando essas mensagens na cabecinha do seu filho. A nossa comunidade tem esse hábito de criticar tudo e todos, né? Lembrando que ninguém é perfeito e se você quer realmente uma mudança, faça você a mudança. Segundo ponto que detona a autoestima da criança é compará-la com alguém ou até mesmo com você quando você era criança. Vamos lá, vamos a alguns exemplos aqui. Chega lá o filho da sua amiga e essa criança tem uma atitude positiva, como por exemplo, notas boas no colégio ou se comportou e tal. Aí você chega e fala: "Você viu só? Fulano consegue fazer tal coisa, por que que você não faz? Por que que você não toma aquele ali como exemplo?". Sabe o que você vai conseguir com isso? Além de ter uma baixa autoestima, aquela criança, seu filho vai ficar com raiva daquela criança. Ele não vai nem querer mais olhar para aquela criança. Muitas vezes o que o seu filho precisa é de direcionamento, jamais comparação. Outra coisa é comparar seu filho com outro filho, se você tem 2. Ah, o seu irmão é maravilhoso, ele vai, ele batalha, ele conquista as coisas, você fica aqui sem ter o que fazer, lá, lá, lá. Então também, você está gerando uma intriga ali, você não está corrigindo. Lembre-se, bons hábitos, bons exemplos devem ser copiados, devem ser colocados, mas jamais comparados. E a outra coisa que você pode fazer é
No meu tempo, quando eu era criança, na sua idade, eu já fazia isso, aquilo, aquele outro. Então, ajude o seu filho a fazer, mas não compare. Quando você compara, você está dizendo o seguinte: aquele é melhor do que você, aquele é melhor do que você, eu sou melhor do que você. É isso que você quer para o seu filho? Fazer com que ele se sinta abaixo? Não. Ó, se aquela pessoa consegue fazer alguma coisa, eu tenho certeza que você consegue fazer também. Vamos pegar isso como um exemplo. Você consegue fazer melhor ainda. Vamos nessa? Então, sempre positivo. E evite comparações. Inclusive, você não se compare com ninguém. Cada um tem a sua vida, cada um consegue chegar no seu objetivo dentro das suas dificuldades, dentro das suas facilidades, dentro das suas características. Cada um é diferente do outro. Eu quero compartilhar, inclusive, nesse sentido de comparação, uma história pessoal minha. Quando eu estava competindo, quando eu ainda era muito atleta, eu sempre procurava me comparar com outras pessoas. Quem é o melhor do meu estado? Fulano. Então, o que que o fulano fazia? Eu ia lá tentar me comparar com aquele fulano. E depois, quem era o melhor do país, quem estava no nível mundial, enfim. E isso me dava um gás inicialmente, mas ao mesmo tempo eu ficava sempre naquela comparação e tudo mais, e isso não me trazia uma energia legal. Foi quando o meu mestre disse o seguinte para mim: pare de se comparar com outras pessoas. Procure ver aonde você é capaz de ir, independente até onde o outro chegou. Esqueça os outros. Tenho certeza que a maior força e a maior motivação está dentro de você. Então faça o seu melhor dentro das tuas habilidades. Isso eu fiz e foi maravilhoso. Foi nessa época que eu fui inclusive campeão mundial. Foi exatamente quando eu parei de ficar observando a vida dos outros e pensei aonde eu consigo chegar dentro das minhas habilidades, dentro das minhas características, facilidades e dificuldades que cada um tem. Eu também com certeza tenho, e graças a isso, graças ao focar em mim, na minha evolução, eu tive excelentes resultados. Essa visão eu só tive porque eu tive uma pessoa, um mestre, que me disse: você é capaz de coisas maravilhosas. A partir do momento que você para de se comparar com próximas, você busca dentro de você o melhor caminho. Eu acho que, inclusive, esse é o caminho pelo qual muitas pessoas batem grandes recordes no mundo todo, quando eles param de olhar para o lado e falam: eu sou capaz de fazer algo maravilhoso e extraordinário. Faça o papel do meu mestre na vida do seu filho. Mostre para ele que a maior energia, a maior qualidade, tudo está dentro dele, que ele não precisa olhar para o lado, que ele não precisa pensar no que o outro está fazendo. Ele tem que traçar o caminho dele, não traçar o caminho do outro. Ele procura o caminho dele, ele faz tudo certinho dentro do que ele é capaz e você é ali o combustível que ele precisa, a motivação que ele precisa e deixa que ele faça o melhor e expanda muito tudo que ele é capaz de fazer. Busque o seu melhor, busque o melhor para o seu filho. Senhores pais, terceiro erro, vou falar de erro pesado que eu já vi algumas vezes acontecendo, inclusive ali na minha frente, que detona a autoestima do seu filho. Apontar defeitos, mostrar os defeitos do seu filho para outras pessoas na frente dele. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Recentemente, uma mãe chegou lá na minha escola, né? Para quem não sabe, eu sou mestre de artes marciais, tenho escola de artes marciais, dou aula para crianças, jovens, adultos, enfim. E a mãe chegou lá, o menino ficou no sofá e ela começou a falar para mim, na frente do menino: nossa, ele não leva jeito para nenhuma atividade. Nossa, eu tento de tudo, tudo que ele começa ele desiste, é difícil, não presta atenção, tá com uma baixa estima danada, muito tímido, ele não vai bem praticamente em nada. Além disso, a coordenação motora dele não existe, ele é todo tortinho. Até ali eu comecei a achar, como eu não tinha conversado com a criança, que a criança também era surda, porque eu não conseguia acreditar que aquela mãe estava falando isso para mim e a criança ali, escutando ela falando. Ou seja, a criança escuta tudo que o papai e a mamãe falam é lei, é regra, é verdade absoluta. E se essa mãe está falando tudo isso e a criança está ali escutando, a criança vai dizer o quê? Amém. Eu sou tudo isso que minha mãe falou. E eu não sei resolver, porque se minha mãe aceitou, então também tem que aceitar, então tudo bem. Vocês entendem? Se o seu filho tem alguma dificuldade, tem algum ponto a ser melhorado, procure um profissional, estude, resolva, vá atrás.
E se for falar com ele, traga ele lá no momento só você e ele, momento íntimo, e diga: olha, filho, eu percebo que você está assim, 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 então nós temos que fazer isso, isso para corrigir. Vamos embora, tô aqui, eu vou te ajudar. Mas jamais fique apontando, se coloque você no lugar dessa criança. Imagina que você está numa roda de amigos e o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, começa a falar de você. Essa mulher, tristeza, desleixada, mente, nossa, preguiçosa. Olha, eu vou falar para você, tem que ter paciência. Triste, triste, triste. Como é que você ia se sentir? Como é que você ia se sentir na frente dessas outras pessoas? As pessoas todas te olhando, te julgando ali. Com certeza você não ia gostar disso, correto? Talvez até uma separação viesse a acontecer, correto? Então, se você que é adulto, que sabe lidar com sentimentos, que sabe buscar soluções, se sentiria mal, imagina o teu próprio filho. Jamais aponte o defeito do seu filho, coloque os defeitos do seu filho em público. Jamais coloque isso para que todo mundo saiba. Quem tem que saber é aquele que vai realmente ajudar, e mesmo assim fale de forma individual. Eu tenho uma regra que diz o seguinte: quando você vai elogiar alguém, quando você vai parabenizar alguém, quando você vai reconhecer algo positivo, faça em público, na frente de todo mundo. Quanto mais gente batendo palma, melhor. Quando você quer corrigir algo, falar sobre algum ponto negativo daquela pessoa, quando você quer, né, resolver alguma situação que não está legal, traga essa pessoa e resolva com ela. Sim, você precisa falar, porque o verdadeiro amigo é aquele que aponta ali as dificuldades, os erros que aquela pessoa tem. Isso não só com seu filho, isso com qualquer pessoa. O verdadeiro amigo é aquele que mostra onde o outro pode corrigir, tudo bem? Mas existem formas de fazer isso, sempre no individual, sempre, olha, uma dica que eu vou te dar, se você quer ou não quer, enfim, né? Eu só quero ajudar. Mostra a tua atitude em querer ajudar, mas jamais aponte. A pessoa está com a boca suja. Ah! Olha isso! Olha lá! Né? Jamais. Às vezes a pessoa está com uma baixa autoestima danada e ainda você vai e faz algum tipo de brincadeirinha ou faz algum tipo de exposição, aquela pessoa já não estava feliz, vai ficar péssima. Você não ganha nada com isso. Sempre resolva na fonte. Se a pessoa está com alguma dificuldade, vai lá e resolve com ela. Outra coisa que às vezes acontece é que a gente, quando não sabe corrigir alguma coisa ou quer desabafar, acaba contando para o nosso vizinho ou para o nosso parente. Fulaninho não está bem em casa. Meu filho está não sei o quê. E aí, essa outra pessoa fica com esse segredo e uma hora ela vai lá e comenta. Ah, sua mãe está falando que você não sei o quê. Sua mãe não sei o quê. Imagina, você pega a dificuldade que o seu filho tem e não expõe na frente dele, mas expõe para outra pessoa. E essa pessoa não vai ajudar? Não comenta com ela. Procure sempre alguém que vai ajudar. Já imaginou seu filho escutar por outro que você está insatisfeito com alguma coisa, que você está apontando defeitos, compartilhando as coisas íntimas dele para outras pessoas, sem a autorização dele? Também não é legal. Então, gente, cuide com isso. Seja você um incentivador, alguém que ajuda, que motiva, que leva o seu filho. Jamais alguma pessoa que coloca o seu próprio filho para baixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo e você também está pensando às vezes em outras crianças, pense se alguma vez você já não viu algum pai apontando o defeito do filho, ou se você viu algum pai comparando o filho com outra criança. Enfim, compartilhe esse vídeo e faça o bem, tudo bem? Aproveite e se inscreva aqui no canal, assista os outros vídeos que eu falo sobre vários temas para fazer com que o seu filho se torne uma criança feliz, com harmonia, com alegria, com gratidão e um grande campeão na vida. Aproveite também, curta esse vídeo e ative aqui o sininho, pois toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado, tá bom? Até o próximo vídeo e obrigado e vamos lá. Sim, você pode!